E aí pessoal, boa tarde. Eu tava aqui fazendo os meus documentários no meu tempo livre e no intervalinho que eu tirei pra ver uns memes falidos de boomer que eu gosto, né? Eu dei de cara com um texto sobre machismo e eu preciso falar pra vocês, pessoal. É um texto que demonstra como o machismo sempre foi uma estrutura coercitiva e praticante, né, de uma hierarquia imposta às mulheres que tinha como principal objetivo tratá-las como escravas. Eu vou pedir desculpa porque eu vou ler esse artigo, né, mas eu peço desculpas pois nesse vídeo eu não vou estar usando muito a linguagem neutra, pois eu ainda não estudei essa forma moderna e superior de comunicação e, portanto, eu ainda sou bastante limitado nesse aspecto. Mas eventualmente eu vou até incluir essa linguagem neutra nos meus documentários, né? Se eu falei alguma coisa errada aqui, me desculpa, me perdoa. E caso a leitura não te agrade, né, você não gosta do texto, eu gostaria, você é um machista tóxico, fascista, taxista, dentista, skatista da pior espécie, tá? Tony Hawk, inclusive, estaria desapontado com você. Então, pessoal, aproveitem a leitura e vamos sempre resistir às atitudes tirânicas do patriarcado, meninas. As mulheres sempre foram exploradas pelos homens. Se há uma verdade que ninguém põe em dúvida, é essa. Dos solenes auditórios de Oxford ao programa do Faustão, do Collège de France à banda de Ipanema, o mundo reafirma essa certeza, talvez a mais inquestionada que já passou pelo cérebro humano, se é que realmente passou por lá e não saiu direto dos úteros para as teses acadêmicas. Não desejando me opor a tão augusta unanimidade, proponho-me aqui a rolar alguns fatos que podem reforçar nos crentes de todos os sexos existentes e por inventar seu sentimento de ódio ao macho heterossexual adulto, esse tipo execrável que nenhum sujeito a quem tenha acontecido a desventura de nascer no sexo masculino quer ser quando crescer. Nosso relato começa na aurora dos tempos, em algum momento impreciso entre Neandertal e Cro-Magnon. Foi nessas eras sombrias que começou a exploração da mulher. Eram tempos duros. Vivendo em tocas, as comunidades humanas eram constantemente assoladas pelos ataques das feras. Os machos, aproveitando-se de suas prerrogativas de classe dominante, logo trataram de assegurar para si os lugares mais confortáveis e seguros da ordem social. Ficavam dentro do interior das cavernas, os safados fazendo comida para os bebês e penteando os cabelos, enquanto as pobres fêmeas armadas tão somente de porretes saíam para enfrentar leões e ursos. Quando a economia de coleta foi substituída pela agricultura e pela pecuária, novamente os homens deram uma de espertinhos, atribuindo às mulheres as tarefas mais pesadas, como a de carregar as pedras, domar os cavalos, abrir sulcos na terra com o arado, enquanto eles, os folgadinhos, ficavam em casa pintando potes e brincando de tecelagem, coisa revoltante. Quando os grandes impérios da antiguidade se dissolveram, cedendo lugar aos feudos perpetuamente em guerras uns com os outros, estes logo constituíram seus exércitos particulares, formados inteiramente de mulheres, enquanto os homens se abrigavam nos castelos e ali ficavam no bem bom, curtindo os poemas que as guerreiras, nos intervalos dos combates, compunham em louvor de seus encantos varonis. Quando alguém teve a extravagante ideia de cristianizar o mundo, tornando-se necessário para tanto enviar missionários a toda parte, onde arriscavam serem empalados pelos infiéis, esfaqueados pelos salteadores de estradas, ou trucidados pelo auditório entediado com seus sermões, foi novamente às mulheres que recaiu o pesado encargo, enquanto os machos ficavam maquiavelicamente fazendo novenas ante os altares domésticos. Idêntica exploração sofreram as infelizes por ocasião das cruzadas, onde, armadas de pesadíssimas armaduras, atravessaram os desertos para ser passadas a fio da espada pelos mouros, ou antes pelas mouras, já que o machismo dos sequazes de Maomé não era menor que o nosso. E as grandes navegações então, em demanda de ouro e diamantes para adornar os ociosos machos, bravas navegantes atravessavam os 7 mares e davam combate a ferozes indígenas que, quando as comiam, era porca miséria, no sentido estritamente gastronômico da palavra. Finalmente, quando o Estado moderno instituiu o recrutamento militar obrigatório, foi de mulheres que se formaram os exércitos estatais, com pena de guilhotina para as fujonas e recalcitrantes, tudo para que os homens pudessem ficar em casa lendo A Princesa de Clevés.
Há milênios, em suma, as mulheres morrem nos campos de batalha, carregam pedras, erguem edifícios, lutam com as feras, atravessam desertos, mares e florestas, sacrificando tudo por nós, os ociosos machos, aos quais não sobra nenhum desafio mais perigoso que o de sujar nossas mãozinhas nas fraldas de nossos bebês. Em troca do sacrifício de suas vidas, nossas heróicas defensoras não têm exigido de nós senão o direito de falar grosso em casa, de furar umas toalhas de mesa com pontas de cigarro e, eventualmente, de largar um par de meias no meio da sala pra gente catar. Este texto foi produzido por um velho feminista bastante conhecido por aí, Olavo de Carvalho. Bom, pessoal, acho que todos sabem que esse texto é carregado de ironias, em que ele critica a posição equivocada de que o patriarcado é puramente uma hierarquia baseada em poder e não a competência e sacrifício do homem para a construção do Ocidente, né? Que, obviamente, foi realizada junto com as mulheres verdadeiramente empoderadas que sabiam reconhecer o básico, agir dentro da sua virtude e que, quando era necessário, as mesmas praticarem ações fora de sua essência, elas o faziam com grande sacrifício aos seus filhos, famílias e o transcendental. Nada do que vemos hoje em dia nesse falso conflito criado para instituir o caos pela estratégia marxista cultural, praticado diretamente e sem remorso pelas declaradas feministas e talvez de maneira escondida ou inconsciente pelas camaleãs ou pseudo-conservadoras que, na hora H, nós sabemos, sempre fraquejam e buscam a narrativa confortável do vitimismo e da mulher empoderada pós-moderna. Não se preocupem, eu quero muito fazer documentários sobre MGTOW, feminismo e explicar como o progressismo e pós-modernismo se comportam como um vírus. Gostou do texto, machiste? Deixe seu like e compartilhe com sua tia e o seu cachorro. Se inscreva também se não for pedir muito, seu bobo. Fique bem.